Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de auxílio acidente. Faz tempo que a gente não fala de auxílio acidente. Hoje a gente vai fazer um vídeo apanhadão geral de perguntas, de perguntas que sempre surgem aqui no escritório. Eu tenho certeza que uma delas é dúvida sua, então fica comigo que eu separei umas perguntas aqui que sempre aparece sobre auxílio acidente. Já aviso que o vídeo vai ficar longo, então acalmem os corações. Mas tem bastante informação. Fica comigo até o final. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Pedidos que você se inscreva no canal e deixe seu like, que você se torne membro do canal. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Está escrito Advocacia Menegassi, é só você clicar lá. Se você quiser me contratar, o meu produto, treinamento benefício blindado, está com vagas abertas. Então, se você recebe benefício e está com medo de corte, também pode aproveitar o produto. Te convido para me seguir lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi. E eu acho... E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento responder todo mundo. Vamos... Eu até me perdi, olhei aqui na minha colinha. Vamos falar de auxílio acidente. São perguntas que sempre surgem. Aqui eu separei 10 perguntinhas. O que é auxílio acidente? Auxílio acidente é o mais básico de todos. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe da existência do auxílio acidente. Eu produzo conteúdo lá para o Facebook. E muita gente, muito seguidor lá do Facebook fala que é mentira, que o benefício não existe, que o INSS não indeniza nada. Então, o auxílio acidente é um benefício indenizatório pago ao segurado que sofreu um acidente. Pode ser um acidente de qualquer natureza, um acidente doméstico, um acidente de trânsito, um acidente de trabalho. E em razão desse acidente, esse segurado ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Então, o auxílio acidente é um benefício do INSS para o empregado que sofreu um acidente e ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Se a sequela não reduzir a capacidade para o trabalho, aí não dá direito. Um dos requisitos do benefício é a existência de redução da capacidade para o trabalho. Quem tem direito ao auxílio acidente? Empregado registrado, né? Quem tem carteira registrada. Desempregado com qualidade de segurado, que você fica, mesmo você não tendo carteira registrada, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, mesmo não pagando por um determinado período, 12 meses depois de você realizar o último pagamento, depois da data da baixa do teu registro na carteira, mais 12 meses se você recebeu o seguro-desemprego e mais 12 meses se você tem 10 anos pagos de INSS, 120 contribuições ininterruptas sem perder qualidade de segurado. Então, para o desempregado com qualidade de segurado, desde que o último vínculo, o último pagamento não seja como contribuinte individual, facultativo ou MEI. Trabalhador doméstico a partir de 2015, trabalhador avulso e o segurado especial, o segurado rural, também tem direito, mesmo nunca tendo pagando INSS, se ele trabalha na roça, consegue comprovar que a economia familiar tem direito ao auxílio acidente. Quem não tem direito ao auxílio acidente é o contribuinte individual, facultativo e o MEI por falta de previsão legal. E existe, inclusive, um artigo expresso na lei falando que não tem cobertura e porque dentro da contribuição desses segurados não tem o seguro para cobertura, para pagamento desse benefício. Tem um vídeo aqui no canal que tem um entendimento, acho que do TRF da 4ª Região, que fala que caberia auxílio acidente para contribuinte individual. Eu já vi gente conseguindo, então dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas basicamente é empregado, desempregado com qualidade de segurado, doméstico, trabalhador avulso e o rural. Como solicitar o auxílio acidente? Não tem jeito de solicitar pela plataforma do meu INSS. A única forma de solicitar hoje é pelo telefone 135. Você liga lá no telefone 135
e faz o requerimento do auxílio acidente. O seu advogado, se você quiser me contratar, eu consigo fazer requerimento pela plataforma da OAB vinculada ao INSS. É assim que a gente solicita o auxílio acidente hoje. Qual é o valor do auxílio acidente? Hoje, o valor do auxílio acidente, deixa eu só marcar aqui as que já foram, porque senão eu vou me perdendo. O valor do auxílio acidente. Hoje, o valor do auxílio acidente é de 50% do salário benefício. Então, pega a média, como que é isso? Como que é? É com base no meu salário? É com base no valor do auxílio doença? Não. Pega uma média, tá? Pega a sua média lá de todas as contribuições que você fez. Achou essa média. Essa média deu R$2.000. Digamos que essa média deu R$2.000. Quanto que vai ser o valor do teu auxílio acidente? 50% dessa média. Então, você vai receber R$1.000 de auxílio acidente. Digamos que você esteja desempregado e você estava recebendo o auxílio doença em razão da lesão que você teve. E aí você estava recebendo um salário mínimo de auxílio doença, porque você estava desempregado, tem a regra do subteto do auxílio doença, mesmo a tua média salarial ter sido encontrada em R$2.000, você não recebe 91% de R$2.000. Você recebe a média dos últimos 12 meses, que é a regra do subteto. Então, o teu auxílio doença era de R$1.412. A hora que você passar a receber o auxílio acidente, você vai receber R$1.000. Então, não é metade do seu auxílio doença, porque eu não sei se o seu auxílio doença teve ou não a limitação da regra do subteto. Então, você sempre tem que olhar lá na carta de concessão qual que é a média salarial. Você não vai aplicar sobre o valor do salário atual, você não vai aplicar sobre o valor do auxílio doença, você vai aplicar 50% da média encontrada pelo INSS. O auxílio acidente, ele é vitalício. A palavra vitalícia, ela foi retirada da lei faz muito tempo. Então, o auxílio acidente, ele não é tido como vitalício. Antes da medida provisória, que ficou famosa, depois foi alterada em lei 14.441, né? Que antes o auxílio acidente não tinha previsão de revisão, não era revisado. Então, era a previsão legislativa, tinha um artigo na lei falando que o auxílio acidente seria pago até a data da aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. E era isso e ponto final. Então, mesmo não existindo na lei a palavra vitalício, ele era pago até a data da aposentadoria ou até a data do óbito. Depois veio essa alteração legislativa alterou o artigo 101 da Lei 8.213, falando que o auxílio acidente poderia ser revisado a depender das condições do segurado. Então, essa questão dele ser vitalício ou não vai depender muito dessa questão da revisão. Eu não vou falar de anterioridade da lei, eu já falei bastante aqui no canal sobre essa questão da alteração da lei, sobre a medida provisória, depois virou lei, o que vai acontecer antes da lei, o que vai acontecer depois da lei, se vai ser revisado ou não. Mas não existe mais, o auxílio acidente não é mais previsto como vitalício. A lei está falando que ele vai ser pago até a data da aposentadoria, até a data do óbito, e hoje a lei prevê a possibilidade de revisão do auxílio acidente caso não exista mais uma sequela que reduza a capacidade para o trabalho. O auxílio acidente ele pode ser acumulado com outros benefícios do INSS. O auxílio acidente ele não pode ser acumulado com a aposentadoria. Quando você aposenta, você pega. Antigamente até podia, alterou a lei, tem segurado antigo, aposentado antigo, que recebe auxílio acidente e aposentadoria. Hoje, o auxílio acidente ele entra para cálculo da aposentadoria. Então, você não acumula com a aposentadoria, o auxílio acidente. Mas você pode acumular o auxílio acidente com o benefício por incapacidade temporária, com auxílio doença, desde que esses benefícios tenham causas diferentes. Então, por exemplo, você fraturou a mão, ficou com uma sequela na mão e está recebendo o auxílio acidente em razão da mão.
Você foi lá e sofreu um acidente e fraturou a perna. Você vai receber o auxílio doença da perna, em razão do tratamento da perna, e vai continuar recebendo normalmente o auxílio acidente em razão da mão, porque são lesões diferentes. Se você só está afastando por auxílio doença em razão de um agravamento da tua lesão na mão, você foi lá, sofreu um acidente e fraturou a mão. Começou a receber o auxílio acidente em razão da mão. Piorou a mão. Pediu o auxílio doença em razão dessa mesma mão para o INSS. O INSS te deu o auxílio doença. Suspende o auxílio acidente, paga o auxílio doença. Quando você tiver alta no auxílio doença, você automaticamente volta a receber o auxílio acidente. Em tese, a lei fala que esse pagamento tem que ser automático, você não precisaria fazer nada. Se por acaso você não voltar, você contrata um advogado, consulta um advogado ou consulta a gente que a gente te ajuda. Então, ele pode ser acumulado com auxílio doença desde que não tenha a mesma causa, sejam causas diferentes. É possível receber auxílio acidente e continuar trabalhando? É claro que é possível. Auxílio acidente ele é um benefício que, no fundamento dele, a gente está falando que você tem uma capacidade para o trabalho com redução dessa capacidade. Então, se você tem uma capacidade, você tem que trabalhar para você voltar. Não fique com medo, pode trabalhar sim, pode registrar carteira, pode abrir MEI, pode ficar desempregado se você não conseguir um novo emprego, mas você pode sim, você recebe o auxílio acidente, continua trabalhando normalmente, mesmo se você for demitido dessa empresa e arrumar um novo emprego, continua recebendo auxílio acidente, pode ficar tranquilo. É possível receber auxílio acidente e continuar trabalhando. Como é feita a perícia médica para concessão de auxílio acidente? É uma perícia médica administrativa no INSS. Você vai fazer requerimento pelo 135. O INSS vai marcar uma perícia médica, você vai nessa perícia, vai levar todos os seus exames, laudos, carteira de trabalho, documento pessoal. Tem vídeo aqui no canal sobre laudo, sobre tudo de auxílio acidente. E aí você vai mostrar esses documentos para o médico e vai falar para o médico o quê? Como que foi o seu acidente? Qual a sequela que você ficou e como que essa sequela interfere na tua capacidade laborativa? Ai, doutor, eu não consigo mais jogar bola de final de semana. Não é que você não consegue mais correr. Ai, doutor, eu não consigo mais fazer agachamento na academia. Ai, doutor, eu não consigo mais qualquer coisa que não esteja vinculado à tua atividade laborativa. Então, o pulo do gato aqui é você vincular a tua sequela com a atividade laborativa que você tiver. É normal, o INSS, é comum o INSS negar o benefício na via administrativa e precisar fazer ação judicial. Se precisar fazer ação judicial contra a minha ajuda, que eu faço ação para você, tá? Não desanime se você tiver o benefício negado na via administrativa, porque é comum. Outra pergunta, é necessário estar afastado do trabalho para receber auxílio acidente? Não, você não precisa nem ter afastado, nem estar afastado, nem ter nunca afastado pelo INSS para receber o auxílio acidente. Se você, de repente, na época não pediu um auxílio doença, né, na época do teu afastamento, você não recebe desde a data da alta, você recebe desde a data do novo requerimento. Mas você não precisa ter afastado ou estar afastado para requerer o auxílio acidente. A única exigência é você já estar de alta. Então, tem segurado que fala assim para mim, Renata, eu queria adiantar. Vamos já requerer o auxílio. Eu tô recebendo aqui o auxílio doença, mas eu já queria adiantar. Eu queria já fazer o requerimento do auxílio acidente. Não dá. Por quê? Porque a tua sequela tem que estar consolidada, tem que estar estabilizada. E como você ainda está afastado, você ainda está em tratamento. Se você está em tratamento, não tem sequela estabilizada ainda. Então, tem que esperar, não dá para a gente adiantar esse lado. Você tem que esperar ter alta para a gente fazer requerimento de auxílio acidente. E a última pergunta que sempre surge aqui no escritório é: o auxílio acidente ele pode ser suspenso ou cancelado? São duas questões de suspensão. A primeira questão de suspensão é essa que eu expliquei para vocês. Se você requereu
um auxílio doença em razão da mesma lesão. Nesse caso, você piorou e aí você fez requerimento de auxílio doença e aí, enquanto você estiver recebendo o auxílio doença em razão da mesma lesão, o seu auxílio acidente está suspenso. Então, ele pode ser suspenso para você receber o auxílio doença. Quando o auxílio doença parar, quando você tiver alta, você volta a receber o auxílio acidente automaticamente, é o que a lei fala. A segunda questão de suspensão que está na lei, eu preciso falar, realmente eu não sei como que vai ser essa questão da revisão do auxílio acidente, é a seguinte: existe a previsão de revisão de auxílio acidente. Quando o INSS convocar, se o INSS te convocar para uma perícia de revisão, você é obrigado a ir, sob pena de suspensão do benefício e posterior cessação. Então, existe essa previsão legal de suspensão do auxílio acidente em caso de você ser convocado para uma perícia de revisão e você não for. Então, são esses dois casos de suspensão que a gente tem. E nesse caso, no segundo caso, se você for chamado e você não agendar a perícia, não for lá, teu benefício vai ser suspenso e a previsão legal é que ele seja cessado se você não cumprir essa exigência de passar pela revisão. Renata, estão chamando ainda? O que está acontecendo na revisão do auxílio acidente? Por enquanto, nada. Só estou te passando a informação que existe essa previsão legal e que pode, sim, acontecer esses dois casos de suspensão do auxílio acidente. Te passei tudo de auxílio acidente. Esse vídeo ficou até um pouquinho longo do que normalmente fica aqui no canal, mas é um vídeo bem completinho, bem bacana, para você aí ter conhecimento de todos os seus direitos no caso de auxílio acidente, de benefício previdenciário e assistencial, também a gente fala aqui de BPC. O vídeo de hoje era sobre isso. Agradeço demais você ter ficado comigo no vídeo até o final. Espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários, lá no Instagram e lá no meu curso.